Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao Edley Podcast. Hoje, uma edição especial aqui para você. Vamos falar um pouquinho aqui sobre alienação parental, mas também vamos apresentar para você um pouquinho também vários temas relacionados aí à área do direito empresarial. E hoje a gente está tendo aqui a alegria e sermos prestigiados hoje aqui na bancada de lei, recebendo ele que é um advogado conceituado e que inclusive agora está pleiteando aí uma candidatura à presidência aí da nossa 13ª subseção da OAB aqui de Franca, que é o Dr. Jorge França. Querido amigo, seja bem-vindo à bancada da Edley, uma alegria receber você aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço o convite de poder estar participando e contribuir, né, com um pouco do nosso conhecimento aí não só para os advogados, mas para a sociedade também. Com certeza, com certeza. Juntamente com ele também na candidatura aí no pleito, né, está a doutora Cristiane Nunes Martins, que está juntamente com ele aí nesse momento intenso, né, doutor? De visitas, de contatos, de apresentar aí as propostas que vocês têm. Com certeza a gente inclusive tem que parabenizar muito o nosso atual presidente, doutor Assir de Matos Gomes, né, pela belíssima casa que está hoje, né, por todas as medidas que ele já executou ali à frente nesse mandato, um mandato aí que enalteceu muito a casa aqui em Franca, né, da advocacia. E eu queria que você falasse aqui um pouquinho para nós também, já iniciando o nosso bate-papo aqui, você falasse um pouquinho primeiro sobre você, quanto tempo de atuação, né, direito empresarial, direito familiar, e atuante agora também aí na candidatura, o porquê que você também se propôs a estar pleiteando aí essa presidência da OAB. Bom, eu comecei a atuar no início do ano de 2010, né? Então são praticamente quase 15 anos aí, né, de advocacia, e nós né, comecei sozinho na minha casa, no meu escritório, e depois eu recebi um convite para trabalhar num escritório parceiro, num local mais centralizado, próximo à Faculdade de Direito aqui em Franca mesmo. E desde então a gente começou a desenvolver o trabalho aí em equipe, com 3 colegas, e prestação de serviços jurídicos na área empresarial, né? Fiz pós-graduação também em Direito Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, e posteriormente eu também, uma área que eu sou apaixonado, que eu gosto demais, na área de família, me especializei também, né, com uma pós-graduação nessa área, e nós estamos prosseguindo nessa área, desde então, com assessoria empresarial, né, e essas ações que a gente também patrocina em direito de família. Muito bom. E falar da área empresarial como um todo, como você falou, envolve a área trabalhista, no Brasil uma das áreas, querendo, pela questão da volatilidade das mudanças do cenário, né, do mercado em geral, o empresário no Brasil ele sofre desafios a todo momento, né? Constantes. E queria que você falasse um pouquinho, né, desse período que você atuou na área empresarial, para a gente fazer essa conclusão. Como que você vê a validação e o valor de entrega de um profissional, de um advogado, de um colega advogado que está ali ao lado do empresário? Qual que é para você, na sua ótica, a visão do valor de entrega de ter um advogado ao lado da rotina de um empresário? Na minha concepção, eu acho que é de suma importância o empresário, né, se valer de uma assessoria jurídica, né, para que não haja nenhum outro tipo de conflito que ele possa suportar, inclusive para prevenir eventuais problemas jurídicos que possa ter a empresa, né, otimizar os relacionamentos não só com seus empregados, mas com toda a gestão econômica e financeira da empresa. Então, o advogado ele não pode nem ser considerado como um mal necessário, né? Muitas pessoas têm essa visão de contratar o advogado só quando realmente precisa, e não deveria ser dessa forma. O advogado ele tem que ser um longa-manos, né, da empresa. Ele tem que ser aquele parceiro, aquele profissional que está junto com você, né, seja para prevenir, né, e, na pior das hipóteses, para poder remediar as questões jurídicas de uma empresa. Então, o advogado ele é essencial, já diz o nosso estatuto, né, ele é essencial à administração da justiça, e ele tem que ser esse operador do direito junto de uma empresa, de uma instituição, enfim. Com certeza, excelente. Para a gente
poder finalizar também a segunda pergunta que eu havia feito, né? Em relação o que levou o Dr. Jorge França a encarar o desafio de pleitear aí um cargo à presidência da nossa 13ª subseção aqui da OAB de Franca. Pois é, eu já participei em 2 outras ocasiões, né, como candidato em chapa, uma chapa de oposição da OAB. Nós conhecemos todos os colegas hoje da situação, nós temos um grande apreço por vários colegas, né? Sim. Nós nos propusemos a fazer uma chapa de oposição hoje, mas sem falar mal de ninguém, são apenas posturas e pensamentos diferenciados em relação à administração da OAB hoje. Sim. Recebi o convite da atual presidente de São Paulo, doutora Patrícia Vanzolini, né, doutor Leonardo Sica. Fizemos uma reunião, aceitei o convite e a empreitada de realizar e formatar uma chapa de oposição à OAB Franca para poder concorrer a esse pleito que também é todo vapor. Com certeza, com certeza. E de momento, o que você vê, o que você anseia mais ainda pela advocacia da nossa cidade de Franca? Eu penso que a advocacia ela tem que ser essencial, a OAB tem que ser essencial hoje ao advogado. Ela tem que abrir os horizontes, trazer o advogado para si e fazer com que a OAB de Franca ela realmente seja a trincheira do advogado. Não só para o jovem advogado que está começando agora, que ao mesmo tempo de ser um advogado, ele também tem que ser um empreendedor, ele também tem que ser um marqueteiro, ele também tem que dar conta de todas as questões que envolvem um escritório, uma gestão profícua, mas também aquele jovem advogado há mais tempo, né? Os nossos decanos, advogado que milita há mais tempo. A OAB ela tem que ser essa trincheira para o advogado. E é isso que nós, ao formatar essa chapa, pensamos, né, para fortalecimento da advocacia francana, com novas ideias, novas pessoas, inclusive pensando numa modificação de gestão, enaltecendo um dos pilares da democracia, né, que é essa modificação da administração, enfim. Eu acho que é importante, não só para a advocacia, mas também para a sociedade, uma postura institucional mais eficaz, mais firme. A advocacia francana tem que ser desse jeito. Com certeza. Com o objetivo de poder não só também fazer-se essa linha de frente, né, para os advogados, mas também um cerne que possa unificá-las, né? Trazer essa unidade para todos os advogados. Com certeza. Doutor, vamos falar um pouquinho agora sobre uma área que a gente deixou em aberto, que é a pauta, inclusive, desse bate-papo aqui hoje com o Dr. Jorge França, que é em relação à área familiar, que é a alienação parental, né? Acho que poucas pessoas, às vezes, vão falar das pessoas leigas, né, que não está acostumado com o juridiquês, não sabe o que é exatamente esse termo, mas correlativamente falando das mudanças que várias famílias hoje vivem nos seus ciclos de relacionamentos, né? A gente sabe que hoje a sociedade passa por várias mudanças, a gente sabe que hoje também aumentou-se muito o índice também de divórcios, de uniões estáveis, e eu queria que você falasse um pouquinho aí quais são as formas de alienação parental e como a pessoa poder entender esse termo de uma forma mais simples ainda. Bom, primeiramente a gente tem que deixar bem claro que alienação parental, não só pelo termo propriamente dito, mas ela é tratada também por uma lei, né? A lei, salvo engano, a lei 12.318 de 2010, né? E essa lei veio para poder trazer as formas de alienação parental, o que se trata, o que é alienação parental, né? Alienação parental, ela é aquele ato, grosseiramente falando, né, para que fique bem claro, aquele ato de que um genitor ou qualquer outro membro da família, ela desacredita o outro pai ou outra mãe para com a criança e adolescente, né? Faz com que a criança e adolescente enxergue ou pense ou tenha um sentimento ruim em relação a outro pai, a outro genitor, né? Isso não é só de pai para mãe ou vice-versa, mas também qualquer outro membro da família. Uhum. Então a alienação parental ela se enquadra nesse tipo. Né? É no aspecto de invalidar a responsabilidade e o papel do genitor. Justamente, essa invalidação, esse desdém, né, de um genitor para com o outro. Uhum. Atraindo assim,
na questão sentimental da criança e do adolescente. Sim. Muitas vezes impactando aí para algumas consequências mais severas, né? E dentro das relações familiares a gente sabe que a parte mais vulnerável, né, está relacionado realmente aos filhos, né, no caso. E como que a pessoa, né, por exemplo, que às vezes até por uma, vamos dizer assim, uma própria prepotência, até às vezes uma própria ignorância, pratica essa alienação, às vezes até que de forma inconsequente, vamos colocar aqui, entre aspas. Quais são as consequências para a pessoa que pratica a alienação? Essas consequências, além de também estar delimitada na lei, né, ela pode, assim, como última consequência, ela pode até gerar a separação, de fato, né, por conta de uma decisão judicial, por exemplo, de um pai para com o filho, constatando-se efetivamente a alienação parental, ela pode ter esse desdobramento, esse afastamento, por conta de uma decisão judicial, né, exclusivamente e no intuito, né, de preservar a integridade física e emocional da criança e do adolescente. Isso é importante, que a gente percebe que é uma lei que traz para dentro de um ambiente familiar uma equidade em relação ao nível de responsabilidade dos genitores sobre o seu papel no exercício ali da criação, né? E eu queria que você falasse também aqui, pela expertise e experiência que você tem dentro dessa área, né? O que você considera, na sua ótica, pelos já casos atendidos, pelos conflitos já identificados, quais são as principais causas que faz a pessoa ter ou exercer essa alienação, às vezes, em certos cenários na família? Bom, primeiramente a gente tem que deixar claro uma coisa. A alienação parental, ela não pode existir em hipótese nenhuma. Sim. Isso quando a gente atende o cliente, seja em decorrência de uma ação de divórcio, ou uma fixação de alimentos, um cumprimento de sentença de alimentos, qualquer coisa que envolva criança e adolescente, e que geralmente a gente atende o genitor ou genitora, sim, nós deixamos muito bem claro que a alienação parental ela não pode ser praticada em hipótese nenhuma, sob pena do genitor responder por conta disso, eventualmente perder guarda, direito de visitas, enfim. E o que a gente, assim, mais comum a gente vê, vou dar um exemplo agora, assim, prático, né? Em caso de divórcio e reconhecimento de dissolução de união estável. O que acontece? Geralmente, a mãe fica com a guarda, ainda que compartilhada, mas as crianças ou os adolescentes ficam sobre a moradia da mãe, a residência da mãe, e o pai fica com direito de visitas em, geralmente, 15 dias alternados, uma semana outra, enfim. Sim. E às vezes aquela mágoa trazida do divórcio, daquele relacionamento entre o casal, né, faz com que um dos genitores se ataquem utilizando os filhos. Sim. E aí começa a falar mal da mãe, o pai começa a falar mal da mãe pro filho, começa a diminuir a mãe, ou vice-versa, né? Começa a diminuir o outro, e a criança vai trazendo aquele sentimento, né, de depreciação, aquele sentimento de impotência, e isso piora a questão sentimental da criança, do adolescente, enfim, prejudicando a relação entre todos. Não é só isso também, né? Existe aquele genitor que ele sonega do outro as informações que deveriam ser prestadas em relação a como que está o andamento escolar daquela criança. Tem genitores que, eu já peguei caso desse jeito recentemente, de genitor acusar o outro de um crime que ele não praticou, e essa criança teve afastado de si o direito de ter as visitas do pai. Isso também é um tipo de alienação parental. Por conta de uma acusação. De uma acusação infundada, mentirosa, uma calúnia, né? Sim. Então isso traz consequências ruins. E muitas vezes, quem é o maior sofredor dessas consequências é a criança, o adolescente. E outro exemplo também que acontece, e que é um caso prático também que eu tive recentemente, eu acho que é bom para ilustrar. Sim. A criança ela teve um problema de saúde, e a mãe começou a fazer o tratamento tudo, e o pai nunca soube disso,
A criança era uma criança pequena e não falava nada, a mãe também não dizia nada ao pai, até que ele ficou sabendo de terceiros, né, do mesmo ciclo familiar, que estava havendo um tratamento médico dessa criança, e a mãe vinha sonegando isso dele, principalmente por ser o pai, desse tratamento médico. Isso também é uma alienação parental, porque você sonega do outro genitor esse dever de informação. É o filho, apesar de ter havido a ruptura da convivência deles como marido e mulher, ou como companheiros, enfim, né, subsiste o filho, ou os filhos, que pelo bem ou pelo mal deve haver pelo menos essa mínima comunicação, né, essas informações devem ser prestadas. Então isso tudo é tipo de alienação parental. Excelente. Importantíssimo esse tema aqui hoje no Edley Podcast, pois a gente dá para perceber, doutor, que a alienação parental ela consegue, através do advogado, identificar às vezes o comportamento que às vezes pela pessoa está num estado, igual você colocou aqui exemplo, emocionalmente às vezes abalado ou afligido pela questão de uma ruptura ou por questões às vezes próprias culturais mesmo da pessoa, ela nem percebe, nem consegue identificar que ela está exercendo um comportamento assim. Muitas vezes, por outro lado, a criança também acha que ela acaba sendo a culpada da história. Exato. A criança, o adolescente, e é comum demais acontecer isso. Ela se acha culpada da história, desenvolve uma depressão, desenvolve e tem até casos, não foi de conhecimento apenas nosso, né, de culminar inclusive em suicídio, né? Isso acontece. Isso aqui está realmente sendo muito bem pontuado hoje aqui no Edley Podcast para trazer para você realmente aí uma consciência do quanto que a lei, né, ela tem realmente essa finalidade de dar equidade sobre as responsabilidades dos nossos deveres em relação àquilo que nós temos assumido como nós estamos falando aqui no caso da alienação, como pais. Uhum. Igual você bem pontuou, a relação entre pais, ela tem realmente a questão de ter pelo menos, não é nem a questão de ter afinidade entre eles, mas a equidade de cada um exercer o seu papel dentro daquilo que cada um constituiu por si só, que é a família. E Sim. aí, dentro disso, está aí a primogenitura, que é os filhos, né? Que é a importância disso. Doutor, quero que você possa falar aqui para a gente concluir, que realmente o tempo já se foi. O bate-papo aqui realmente foi bem fluido, um assunto muito relevante, muito importante. Eu queria que você deixasse aqui uma orientação para os pais, né? E até mesmo para as crianças que às vezes, de alguma forma ou outra, foram marcadas por algum momento, em algum cenário que passou por essa questão da alienação, que você pudesse deixar aqui uma orientação para que a pessoa pudesse entender que não há necessidade de se impor e sim exercer aquilo que nós temos como responsabilidade, como a gente falou aqui na questão dos pais. Deixasse um conselho final para que as pessoas não venham a sobrecair nesse estado de estar alienado ou fazer alienação em algum momento da vida. Bom, eu acho que esse é o intuito da lei, né? Acho que é por isso que ela foi feita, essa lei que trata exclusivamente da alienação parental. Inclusive ela traz todos esses... ela delimita, né, todas essas questões, ela traz soluções para o judiciário poder trabalhar com isso também, né? Enfim, eu acho que é importante que, se eventualmente alguém quiser saber todos as delimitações, o que a lei traz, é interessante acessar essa lei dá um Google lá, né? Digita lá Lei de Alienação Parental, Lei 12.318 de 2010, que vocês vão ver. É uma lei curta, mas de muita grande importância. E o recado que fica, né, a dica que a gente sempre passa para todos, para os pais, né, e para aquelas crianças ou adolescentes que já têm um pouco mais de maturidade de saber o que é isso, que os pais não pratiquem alienação parental. Não digam mal, por mais triste que tenha sido a relação do casal, né? Não pratiquem alienação parental, não falem mal do pai ou da mãe para o seu filho ou para os seus filhos. Isso traz, e você pode não acreditar nisso, mas traz consequências sentimentais, psicológicas complicadíssimas, principalmente com a criança que ainda está em desenvolvimento. Então, a orientação é essa. Toda vez que a gente atende um caso de divórcio, de separação, que tem aquela rusga, tem aquela briga entre o casal, a gente pede e orienta sempre no intuito de que
as crianças e os adolescentes, os filhos, não sejam prejudicados, que tenham uma conduta harmoniosa, né? Ainda que tenha havido essa ruptura, que tenha uma conduta harmoniosa, que apesar de tudo saiba que o outro é o pai, o outro é a mãe, e que ele te ama, ele está ali para cumprir o papel dele como genitor. Eu acho que isso é importante. Em suma, não fale mal do outro genitor, do pai ou da mãe, para o seu filho. Isso eu acho que seria de grande valia demais para fortalecer ainda mais a psicológico da criança, né? Que cresça com sem trazer aquele sentimento ruim do outro pai ou da outra mãe. Então é isso que a gente orienta. Com certeza, excelente. Esse é o Dr. Jorge França, aqui hoje na bancada do Edley. Ele que está inclusive aí pleiteando, né, a 13ª subseção da OAB, a presidência, na chapa 2, juntamente aí com a vice doutora Cristiane Nunes Martins. E eu quero agradecer você, Dr. Jorge, hoje pela contribuição aqui hoje no Edley, com informações preciosas. Você não só contribuiu, mas trouxe aqui pra gente um tema tão relevante para as famílias, e acredito que muitas famílias vão poder se beneficiar de tudo que você colocou aqui. E você que queira ou tenha alguma dúvida aí pertinente dentro da área do âmbito familiar, queira tirar, a gente vai deixar depois também o contato aqui. Vamos deixar também aberto para você um canal para você encaminhar as perguntas aí via direct, e também alguns cortes específicos aqui hoje desse bate-papo vão estar disponíveis para você acompanhar lá no Instagram do portal Notícias de Franca. É só você acompanhar lá, já tem vários episódios aí no ar, você pode acompanhar também vários outros colegas que já participaram aqui e poder se inteirar de diversos temas, onde o Edley está trazendo aqui para você muita informação com primazia. Dr. Jorge, obrigado, satisfação receber você aqui hoje. Muito obrigado. A gente fica por aqui, agradece você pela sua contribuição e pela sua presença, estar nos acompanhando aqui, e aguardamos você até a próxima edição do Edley Podcast.